amigas e amigos que estão chegando aqui ao canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markman e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo. Esse é um vídeo muito curto que vai falar sobre como você deve fazer a introdução de um trabalho científico, seja um TCC, seja uma pesquisa, um relatório de pesquisa, seja um livro. Então, vocês vão aprender em 9 passos como fazer uma introdução matadora, que vai ser muito útil para informar aos leitores do seu trabalho o que é que você quis informar naquele documento. Eu falo de leitores, o público em geral, que acessa o seu trabalho, e um público especial, que representa os professores que formarão a sua banca examinadora do seu trabalho de TCC, uma monografia, uma dissertação ou uma tese. Então, gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal e nos ajudassem a propagar esses vídeos que nós fazemos com a melhor boa vontade para ajudar todos aqueles que precisam se informar sobre metodologia científica, sobre assuntos variados de sociologia, ciência política, filosofia, etc. Então, depois da vinheta, nós iremos começar mostrar a vocês os 9 passos de que falamos. Bem coerente, bem desenvolvida, ela pode conferir credibilidade ao trabalho que está sendo apresentado aos olhos do leitor. Então, eu espero que vocês fiquem até o final, porque esse vídeo é muito curto. E eu quero dizer a vocês que nós temos aqui desenvolvido para vocês 9 passos que devem conter o trabalho de introdução. Então, se vocês seguirem esses 9 passos, vocês certamente farão uma muito boa figura e farão uma introdução perfeita, tá bem? Então, vamos lá, aproveite para dar logo um like e se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para nós. Então, vamos desenvolver aqui os 9 passos, né? O primeiro deles é exatamente quando você vai justificar ao leitor por que você escolheu aquele tema, qual é a importância dele, né? Não somente para a ciência em geral, a ciência que você, na qual se inclui o seu tema, né? E também uma importância de cunho pessoal. Por exemplo, uma justificativa profissional, você deseja desenvolver esse trabalho na sua empresa, aplicar na sua empresa, por exemplo. Então, seria essas 2 colocações que deveriam ser feitas nesse primeiro passo. No segundo passo, você deve se referir ao foco do seu trabalho. Ou seja, o que é que você queria explicar? O que é que ele trazia questionamentos que você não sabia responder naquele momento? Então, isso chama-se o objeto da investigação, o objeto do seu trabalho, o foco do seu trabalho. Então, aí você vai descrever esse objeto, você vai conceituá-lo, para que o leitor tenha, com bastante clareza, a visão do tema do seu trabalho, certo? Aproveite para colocar as questões que você levantou no início das suas indagações, quando você fez o seu planejamento, que é o que se chama o problema. Depois, você vai citar os objetivos que você estabeleceu para esse trabalho que está sendo lido. Isso se chama os objetivos geral e os objetivos específicos. E eles, os específicos, eles vão dar o roteiro dos dados que precisam ser coletados por você
para poder você testar a sua tese. Entenderam? Então, nada muito longo, nem nada muito rebuscado. Faça isso de forma direta e objetiva. O quarto passo é exatamente o que a gente chama de marco teórico. Ou seja, são as ideias dos autores que você considera interessantes, importantes para poder explicar o seu problema e que você definiu quando você fez a sua pesquisa bibliográfica. Então, você vai dizer quais eram esses autores, quais eram as ideias dele, também de forma muito sucinta, tá bem? O quinto passo é exatamente uma coisa importante, que é quando você coloca qual era a sua tese. Ou seja, o que você achava que ia encontrar e que explicaria as suas questões, o seu objeto, não é? No final da sua pesquisa. O que é que você acha que ia encontrar? Porque a tese é exatamente isso, é uma visão prévia, uma definição prévia, antes da pesquisa, antes das evidências, de como o objeto se comporta. Não deixe de fazer essa parte que é muito importante. O sexto passo é quando você vai relatar qual foi o tipo de metodologia que você usou para realizar a sua pesquisa, para obter os seus dados. Então, que tipo de pesquisa foi essa? Qual a técnica que você utilizou desse tipo de pesquisa, certo? Como é que você fez isso? Qual foi a sua amostra, etc. E sem você, na verdade, descrever tudo, porque você vai ter no corpo dos capítulos um deles que vai delinear com muito mais detalhes toda essa metodologia que você utilizou. Então, essa metodologia vai lhe dar, foi que lhe deu as evidências sobre a sua tese. O sétimo passo, você vai escrever sobre as conclusões do seu trabalho. É evidente que você não vai entregar o ouro aí, nesse momento. Deixa apenas delineado e sugerido qual foram as suas conclusões. Você vai fazer isso numa frase, apenas dizendo mais ou menos o que você encontrou. Inclusive, isso deixa uma sugestão para que o leitor vá às suas conclusões e consiga perceber todo aquilo que você fez durante o seu trabalho. Então, mas tem que mencionar levemente as conclusões. No oitavo passo, né, que é o penúltimo, você vai fazer uma compilação e vai passar por todos os capítulos que compõem o seu trabalho, descrevendo sumariamente cada um deles, mostrando ao leitor o que é que ele vai ler ali. Digamos que ele não tenha muito tempo, mas ele queira saber exatamente, esteja curioso qual foi a metodologia que você usou. Então, ele vai exatamente no capítulo, por exemplo, se foi o capítulo 2, ele vai lá e ele sabe que no capítulo 2 ele vai encontrar a metodologia. Mas se ele quiser ver, por exemplo, o resultado da sua pesquisa, já as suas análises, então ele vai lá para o capítulo de análise, que você vai descrever aqui, no capítulo 4, no capítulo 5, sei lá. Estão descritos as evidências obtidas, os dados que foram processados e a análise desses dados. Então, basta dizer uma coisa bem simples assim. Entenderam? Então, vejam que é tudo muito sumário. A introdução não precisa ter muitas páginas, mas ela tem que conter esse conteúdo tem que estar lá. Se não tiver, está errado. Você não está informando devidamente ao seu leitor, à sua banca examinadora, o que é que você fez, entendeu? Porque na introdução você levanta expectativas para o leitor e nas conclusões você exatamente mostra o resultado dessas expectativas para exatamente satisfazer a curiosidade do seu leitor.
Tá certo isso? Entenderam isso? Bem, e finalmente vamos fechar com o último passo, que é algo muito delicado, que você vai convidar o leitor para percorrer todo o seu trabalho e verificar exatamente o que você descobriu, o que você constatou, não é? E você vai dizer a ele que ele pode encontrar ali muitas informações que poderão basear uma pesquisa que ele queira fazer sobre o mesmo tema, por exemplo. Ele vai encontrar subsídios ali de informações que poderão ajudá-lo nesse trabalho. E também é o seguinte, dizer a ele que tudo foi feito com muito cuidado, a pesquisa foi feita de acordo com a metodologia, seguindo rigidamente a metodologia, e que você está apresentando ali um trabalho fidedigno, científico, correto? Não precisa se autoelogiar, mas você tem que dizer a ele que você teve competência para fazer aquele trabalho, correto? E que aquele trabalho não é um mero trabalho acadêmico, aquele trabalho é um trabalho feito com toda a dignidade, com toda a correção e que pode servir de parâmetro para novas investigações. Então, meus amigos, seguindo esses 9 passos, eu acredito mesmo que vocês vão apresentar uma introdução muito bem feita. Então, não se furtem a fazer isso. Se não entenderam bem, volta o vídeo e ouve tudo de novo. Assim mesmo, se ainda restarem dúvidas, aqui embaixo tem comentários, façam um comentário, me perguntem alguma coisa que eu respondo. Ou então, usem os meus contatos, que estão aí abaixo do vídeo, e vocês podem explicar alguma coisa e pedir explicações sobre alguma coisa, sobre a introdução ou outras coisas do seu TCC que você tem dúvida, manda para mim, gente. E eu quero também dizer que em alguns outros vídeos, que eu também vou citar aqui, foram desenvolvidos elementos do TCC, como, por exemplo, o objeto. Nós temos alguns vídeos que falam sobre isso, como fazer uma tese. E isso tudo vai ser nomeado, durante o vídeo eu já coloquei aí, né, como card, vocês devem ter visto, e eu vou colocar mais aqui embaixo. Além disso, eu vou deixar link pelo menos de 2 introduções que seguiram esse roteiro e que vocês podem ver como é uma introdução muito bem feita. Então, muito obrigada. Peço outra vez que deem o seu like, que se inscrevam no canal, por favor. Mesmo vocês que entraram por pouco tempo, se inscrevam. Compartilhem o vídeo, peçam aos seus parentes, seus amigos, para irem até o vídeo, ao canal e se inscreverem nele. Eu preciso que isso aconteça para que os meus vídeos possam ser reproduzidos para mais pessoas e possam ajudá-las nas suas questões, não só metodológicas, como também mergulhando em alguns assuntos gerais da realidade que eu também discuto aqui neste canal. Então, muito obrigada e até a próxima.